quero, em primeiro lugar, ler com vocês. Eu queria que você repetisse comigo esse texto. É o tema dessa reflexão que eu faço com você no dia de hoje. 3 de João, versículo 2. Eu digo o seguinte, olha aqui. Amados, vou colocar no plural, que não quero envolver todos. Amados, oro para que vocês tenham boa saúde e que tudo corra bem, assim como bem vai a sua alma. Amém? Repita comigo. Amados, oro para que vocês tenham boa saúde e tudo corra bem, assim como bem vai a tua alma. Amém? Este é o objetivo desta mensagem que eu quero trazer para os irmãos no dia de hoje. Eu quero invocar aqui 2 textos da Bíblia. Um se encontra no livro de Isaías, no capítulo 57, versículo 10, que fala bem assim: você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança. Você recuperou as forças, por isso não esmoreceu. Mais uma vez, você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, ou não diga, não há esperança. Você recuperou as forças, por isso não esmoreceu, ou não desanimou. Eu quero completar esse texto para fazer sentido bíblico, né? Nesta noite a todos os irmãos, com o texto que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 7 em diante. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em o nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei, que com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que restou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançada, um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Jesus. Muito bem, com base, portanto, nesses 3 textos sagrados, eu quero pensar com vocês sobre a trajetória, a caminhada da vida, né? Os nossos percalços da nossa vida, a nossa história, né? A nossa biografia particular, né? Eu quero estar pensando com vocês aí sobre isso, a nossa biografia particular, né? Aliás, a nossa história está sendo escrita, né? Queira você aceitar ou não, está sendo escrita a nossa história. Pode estar sendo escrita pelos seus inimigos, né? Seus inimigos, pode estar sendo escrita pelos seus amigos, pode estar escrita por você mesmo,
mas uma coisa é certa: Deus está escrevendo a minha e a sua história, né? Aleluia! Então esta é a nossa realidade. A nossa vida, a nossa trajetória, os nossos percalços, a nossa caminhada é a nossa biografia, né? A nossa biografia, né? E aí perguntar qual que é a mais verdadeira das biografias que se escreve sobre mim e você, certamente é escrita por Deus, né? É aquilo que Deus escreve sobre mim e sobre você. É interessante saber isso, e nós lembramos que Deus escreve a minha e sua história do fim para o começo, tá? Ele não escreve do começo para o final, é o contrário. Ele escreve do fim para o começo. Aí, você, pastor, onde, com base em que o senhor está falando isso? Estou falando aqui em base em Isaías 57:10, que é Isaías 46, né? Que fala exatamente sobre isso. E Deus faz questão de falar bem forte, assim, ó, olha bem: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos e o que ainda virá. Então, companheiros, irmãos, então entenda uma coisa: a nossa história, Deus primeiro escreveu o fim. Agora eu pergunto: será que Deus ia escrever para mim a minha história com um fim trágico? Será que Deus ia começar a história minha com um fim de fracasso? Será que Deus ia começar a escrever a minha história com um fim de insucesso? Jamais, Deus escreveu a minha história com um final feliz. Deus escreveu a minha história com final de bênção. Deus escreveu a minha história com final de vitória maiúscula e soberana. Amém? Esta é a verdade que eu preciso que você entenda. Contar a história dos outros é muito fácil, né? Contar a história dos outros é fácil. Agora, contar a sua própria história não é tão fácil assim. Às vezes nós até evitamos contar, porque nós temos coisas que não queremos que ninguém saiba que nós já passamos, né? Ninguém conheça, ninguém tome conhecimento que nós vivemos, né? As nossas lutas, as nossas decepções, os nossos desafios, as nossas desventuras, não é? E assim, as coisas difíceis que nós vivemos, né? Agora, viver a história é outra coisa, né? É a realidade nua e crua, né? Viver o dia a dia, viver a realidade, né? Viver a situação, viver os dramas. Isso aí é você que sabe particularmente, você que entende, você que pode compreender, avaliar, não é? Tirar suas conclusões da sua história, Agora, a Bíblia faz uma recomendação assim: olha, em todos os teus caminhos, em toda a sua história, em toda a sua trajetória, em todos os seus percalços, né? Os seus caminhos, cansaste, mas não fale, não esteja anunciando com base no que você passou, com base nos seus desafios, nas suas trajetórias. Não diga não há esperança, não há esperança. A proposta é essa, ou diga não valeu a pena, não valeu a pena. Por isso, não desfaleça, não esmoreça. Esta é o conselho da Bíblia. Então eu quero estar extraindo aqui essa informação bíblica, esta palavra bíblica, essa palavra profética, essa palavra de Deus a nós, né? Na tua longa viagem te cansaste, mas não diz é em vão, não há esperança, não fala isso. Por isso você não pode esmorecer, não pode desanimar. Aí eu quero que você compreenda o seguinte: olha, cansar a gente pode, é normal, cansar faz parte. Ninguém dá conta de ficar sem cansar, não, né? Ninguém dá conta, né?
Hoje o Di Maria correu, mas cansou. Se ele tivesse resistido mais, ele não tinha saído, né? Então, outros correram, mas cansa, os atletas cansam, né? As pessoas cansam, isso é normal, né? Cansar faz parte. Agora, desfalecer jamais, né? Desfalecer jamais, desistir jamais, né? Dizer que tudo foi em vão, não mais, né? Tudo tem importância, tudo tem propósito, tudo tem razão de ser, tudo foi bom acontecer, tudo vale tirar proveito da vida da gente, né? Às vezes nós ficamos na nossa biografia só querendo contar as nossas vitórias, mas às vezes o meu fracasso, a minha derrota, ela pode servir de mais exemplo para alguém do que a minha própria vitória. Então tudo vale, tudo tem importância. O importante é não dizer, não valeu a pena, perdi a esperança, estou esmurecido, estou desanimado. A gente não pode deixar que o cansaço traga a desilusão da vida, fique desiludido, a gente perde a vontade, o prazer, o contentamento, a satisfação da vida, eu estava lendo um texto aqui de Eclesiastes, em que Salomão escrevendo, ele escrevia assim: eu estou procurando o que vale a pena nessa vida, procurando o que vale a pena nessa vida. Então, as pessoas desiludem da vida porque perde o norte daquilo que vale a pena. E eu quero nesta noite reafirmar que o que vale que vale a pena aqui nessa existência, nessa vida, nessa trajetória, nessa caminhada, vale a pena mesmo, é orar, buscar o Senhor, é servir a Deus, é cantar louvores ao Senhor, é vir para o culto, é ministrar a bênção, é declarar a esperança, viver o melhor de Deus e assim por diante. Portanto, tudo que você fez em prol da sua fé, em prol da obra do Senhor, em prol da sua igreja, certamente valeu a pena. Suas orações não foi em vão, os seus jejuns não foi em vão, as suas campanhas não foi em vão, tá? Tudo que você fez, vale a pena, a sua luta não foi em vão, a sua derrota não foi em vão, as suas trajetórias, a sua caminhada, nada foi em vão, Agora percebe uma coisa, o seguinte, desse texto, né? O poder incomparável, aquele superpoder, esse não pertence ao homem, irmão. Nada, esse poder e excesso de poder, de capacidade, não pertence ao homem. Esse poder em excesso pertence ao Senhor Jesus. Ele que é o Todo-Poderoso, né? É dele que provém todo o poder que excede a força de um homem. Então nesta noite nós queremos concentrar aqui no poder que excede na pessoa de Cristo Jesus e abastece, né, alcança a nossa necessidade. Agora veja bem, eu quero que você entenda uma coisa: tudo que fizeram com Jesus também faz com a gente, irmãos. Tudo que fizeram com Jesus, o mundo faz com a gente, né? Nos persegue, tem traição, tem rejeição, tem humilhação, tem injúria, tem calúnia, tem crítica, tem desprezo, tem sofrimento, incompreensão, desconfiança, né? Tudo que fizeram com Jesus, pode fazer conosco. Mas o bom é que eu tenho a seguinte conclusão, ou o seguinte rebate a isso: mas tudo que Jesus fez entre eles, Ele faz entre nós e por nós. Salva, cura, batiza, renova, transforma, abre, traz bênção, faz milagre acontecer na nossa vida. Isso que é o mais importante. Tudo que Jesus fez entre eles, Ele continua fazendo entre nós. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, motivo para cansar todos temos. O que nós que não temos é motivo para perder a esperança, tá? Às vezes cansar são tanto que pensamos ser impossível as forças serem outra vez renovadas.
Parece que é impossível. É aquele ponto. Chegamos ao fundo do poço. Chegamos ao limite, né? Chegamos ao ponto da exaustão plena. Chegamos ao ponto da insuportabilidade. Mas o Senhor gosta desse ponto, sabe? Jesus gosta desse lugar, porque desse lugar é que Ele faz nós levantar do monturo, faz nós levantar do fundo do poço, faz nós levantar dessa situação e fazer nós assentar entre os príncipes e levantar as mãos e glorificar a Deus, porque a vitória chegou na nossa vida. Aleluia, aleluia. A gente precisa sempre na vida estar buscando razão para prosseguir, razão para prosseguir. A ordem que nós temos do Senhor Deus é prosseguir, né? O verbo que está lá nas 40 jornadas do povo de Israel no deserto é esse: prosseguir, avançar, continuar e assim por diante. Nós não conjugamos o verbo recuar. Nós não conjugamos o verbo desistir. Nós conjugamos o verbo prosseguir, o verbo avançar. Esse é o nosso destino e esta é a palavra de ordem do Espírito Santo a todos nós. Aleluia! Agora, meus irmãos, veja bem, cansamos pelos desgastes dos dias, né? Em especial nos últimos dias, nos últimos dias, a gente foi bombardeado, né? Bombardeado por tantas informações, notícias, perspectivas, tantas previsões malucas que nós ficamos meio desgastados, né? Meio desanimados. Às vezes nós desgastamos por falta das perspectivas. Falta de perspectiva. Aí a palavra é essa: precisamos renovar as nossas perspectivas, os nossos sonhos. Às vezes desgastamos pelos sonhos que nós não realizamos. Precisamos renovar os nossos sonhos. Precisamos sonhar de novo. Amém? Não pare de sonhar. Sonhar é bom, sonhar é bom. Eu estou sonhando com 70, com 75, com 80. Eu estou sonhando com o que está por vir e não aquilo que passou. Os sonhos que não realizei, deixa para lá. Eu quero pensar, eu quero viver, eu quero ter motivação, eu quero ter alegria nos sonhos que eu estou sonhando que vão acontecer. Aleluia! Agora veja bem, às vezes nós desgastamos pelas decepções. Quem não tem decepção? Quem não tem decepção? É normal, faz parte da vida. Ninguém é diferente, então todos têm. Agora, por favor, esqueça as decepções e deslumbra as razões de ter perspectiva nova e sonhos novos para sonhar e realizar. Aleluia! Às vezes nós perdemos, nós desgastamos pelos resultados que nós obtivemos. Agora, meu irmão, eu não tive muitos resultados que eu queria, não tive, não alcancei, muita coisa que eu desejei, não tive, eu projetei, não alcancei. Agora eu vou contar para você isso? Não, eu vou contar os que eu realizei. Vou bater papo dos meus sonhos realizados. Para que eu contar meus sonhos que não foi realizado? Olha, os sonhos, os resultados negativos, jogo na conta do passado, jogo no caderno do esquecimento. Eu estou aqui pensando nos resultados positivos que eu conquistei e nos que eu vou alcançar. Amém? Olha, a falta de motivação às vezes faz a gente ficar cansado. A gente precisa estar motivado. Chega final do ano, meus irmãos, chega final do ano, o Espírito Santo tem que dar uma injeção em nós, uma injeção assim poderosa de motivação, aquela motivação, assim, esse ano eu vou começar mais motivado, mais animado, mais interessado, mais disposto, mais ativo e assim por diante. Essa injeção o Espírito Santo podia dar a mim e a você, para que a nossa motivação seja motivação nova, vinda dos tronos do Senhor Deus. Aleluia. Meus irmãos, Jesus fala assim:
vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todos nós fomos a Jesus por esses dois motivos: ou estavam cansados, ou estávamos oprimidos. Nós fomos por essas duas razões. Ou estavam cansados da vida, cansados de sofrer, cansados de estar embaixo do chinelo do capeta, cansados dos vícios, cansados de chicotada de Satanás, cansados do pecado, cansados da miséria, da mentira. Nós estávamos cansados disso, estávamos oprimidos por Satanás, e Jesus nos chamou para livrar nós do cansaço e da opressão maligna, tá? Nós viemos a Jesus por essas duas razões: ou por cansaço. Ninguém veio a Jesus porque está satisfeito com a vida, não, irmão. Ninguém veio para Jesus porque estava feliz com tudo que estava acontecendo. Não, nós viemos porque estávamos cansados do fardo do pecado sobre nós, da opressão do pecado que Satanás oprimia a nossa vida. Nós viemos por isso, e ao vir, Jesus tirou tanto o cansaço, também tanto a opressão. Agora veja bem, Jesus, ao falar que ele trouxe descanso para as nossas almas, a alma, esse ente que faz parte do homem, né? Este setor do homem. O homem é uma tricotomia, aonde tem alma, corpo e espírito, e o setor da alma é o mais ativo da atividade do homem, porque na alma que reside a emoção, reside a esperança, reside o pensamento, reside o ódio, a saudade, reside a tristeza, o sentimento em geral, né? É a alma que relaciona você com o outro, o próximo com o outro próximo. Então a alma é o ente que está em ativa no nosso dia a dia. Agora é muito comum que essa alma sofra as consequências, né? As depressões, descontroles emocionais, as perturbações psiquiátricas da alma, os sonhos tribulosos da alma, né? As turbulências da vida, vai tudo refletir na alma. Aí a alma pode estar alma batida, pode estar uma alma oprimida, uma alma prisioneira, uma alma sufocada, né? Tudo isso pode acontecer. Aí Jesus fala: alma batida, alma oprimida, alma prisioneira, alma sufocada, eu tenho tratamento, eu tenho remédio para sarar essa doença e trazer a cura para as vossas almas. Amém? Eu tenho. Então Jesus está falando, porque o evangelho é isso. O evangelho, a proposta do evangelho é isso: trazer libertação para tudo que oprime a nossa alma. O evangelho é isso, é trazer libertação para tudo que tira a paz, a esperança da gente. O evangelho é isso. Olha, nós temos preocupações, quem não tem, né? Às vezes preocupações que faz nós não dormir, né? Noites mal dormidas, ficamos com falta de apetite, ficamos com desgastes emocionais, desgastes psicológicos, e assim por diante. Mas isso ninguém está livre disso não, irmão. Faz parte da vida. Isso é ingrediente da vida, né? Isso é ingrediente da vida. Agora, o que nós não podemos é perder a esperança, pensar que o que fizemos foi em vão. Às vezes o cansaço da espera nos aflige, o cansaço da repetição nos incomoda, o cansaço das desculpas, dos sonhos realizados, o cansaço da vida, da labuta, o cansaço espiritual, da luta pela fé, pelos embates espirituais. Tudo isso cansa o homem. Cansamos da vida, mas nunca cansamos da vida. Amém? Cansamos na vida, mas nunca cansamos da vida. Amém? Aleluia. Jamais cansaremos deste bem maior que Deus nos deu. Agora veja bem, eu queria que você, o Paulo escrevendo o apóstolo Paulo, ele conhecia os pormenores, os labirintos, as carências de uma alma, né? Aí ele fala assim, na expressão dele, cansados, mas não destruídos, né? Ele fala: em tudo somos atribulados,
porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Então Paulo, ele não vendia uma realidade fantasiosa para as pessoas. Ele contava a realidade, né? É normal, irmão. A tribulação, eu tenho. Faz parte da vida. As tribulações. Às vezes fico perplexo com as coisas que acontecem. Às vezes temos perseguições, somos abatidos. Agora o que Paulo falando assim, ó? Angustiados, mas nunca vivendo de angústia. Eu posso ficar angustiado, mas nunca posso viver de angústia. Eu posso viver desânimo, eu posso ter momento de desânimo, mas nunca viver desanimado. Eu posso até ser desamparado, mas nunca sentir desamparado. Eu posso até ser destruído, mas nunca pensar que eu vou permanecer nessa destruição, Agora, a gente quando olha aqui o texto de Paulo, ele fala para a gente as seguinte orientações. Nossos cansaços não podem nos sucumbir, não podem nos esmorecer, não podem nos desanimar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí eu quero algumas informações, alguns conselhos básicos que eu queria que você observasse. Permanecer esperando no Senhor, porque Ele é quem renova as nossas forças. Irmão, não continue esperando no Senhor. Os que esperam no Senhor alcançarão a bênção. Os que esperam no Senhor alcançarão a vitória. A vitória é dos que esperam no Senhor. Não desanime de estar continuando esperando no Senhor. Segunda coisa, olha, tirar os olhos da terra é difícil, sabe? Tirar os olhos da terra é impossível, né? Você está de olho na sua faculdade, no seu curso, de olho naquele concurso, de olho naquele emprego, está de olho naquela namorada, de olho naquele carro, de olho naquela fazenda, de olho enfim, tirar os olhos da terra é muito difícil. Mas a gente podia ter os olhos mais voltados para os céus, sabe? Tira um pouco os olhos da terra, irmão. A terra tem coisa boa demais, mas a terra, ela nos engana, nos fascina e nos deixa embriagados por coisa que perturba a nossa alma. Por favor, moços, jovens, senhores e senhoras, eu sei que você tem motivo de olhar para a terra. Tem muita coisa para olhar para a terra, olhar para as coisas boas da terra, para as realizações da vida, para os objetivos terrenos. Mas saiba uma coisa, procure priorizar o seu olhar naquilo que é eterno, porque aquilo que é terreno vai passar, aquilo que é bom na terra vai acabar, tudo que é temporário, tudo que é enganoso é glória humana passageira. Mas por favor, não tira os seus olhos dos céus, da glória eterna. Não deixe de olhar para cima, porque é de cima que vem o seu socorro. Não deixe de olhar para o eterno, porque é dele que vem a provisão. Não deixe de olhar para Jesus, porque a força que excede a minha capacidade é dele que vem, a força para eu vencer meus embates, vencer meus percalços, vencer minha luta, vencer meu desafio, é dele que vem, é do Senhor que vem. Terceira coisa que eu queria que você compreendesse, olha, dar menos vazão às preocupações comuns dos homens. Dá menos vazão às preocupações não seja igual aos homens naturais, que só pensa no comer, no vestir, no comer bem, no vestir bem, no passear, no conquistar. Por favor, deixa isso ser motivo de preocupação para você não, querido. Por favor, deixa o Espírito Santo trazer na sua mente, na sua alma, o conforto de uma vida satisfeita
por aquilo que Jesus fez por você. Amém? Olha, um outro conselho que eu dou: seja mais contemplativo e menos corporativo, tá? Seja mais contemplativo e menos corporativo. Sabe o que é isso, irmão? Aprenda a admirar mais aquilo que só admira os espirituais, tá? Aprenda a ver a beleza da natureza. Aprenda a gostar do barulho da chuva. Aprenda a dar glória a Deus pelos trovões. Aprenda a dar glória a Deus pela chuva que cai, pelo dia que amanhece. Aprenda a dar glória a Deus pela noite que você vai ter o seu sono tranquilo. Aprenda a dar glória a Deus pelo benefício da vida. Aleluia, aleluia. Olha, a gente precisa ter essa convicção, né? A gente precisa tirar força da fraqueza. Tirar força da fraqueza. E a Bíblia é o contrário. É o fraco, diga o fraco, eu sou forte, não é? Diga o fraco, eu sou forte. Então, se você está sendo fraco, diga para você mesmo: eu sou forte. Quem falou que eu sou fraco é mentiroso. Eu sou forte, porque eu já venci o capeta, já venci o pecado, já venci o mundo e estou caminhando com Jesus. Aleluia. Diga ao fraco: eu sou forte. Aleluia. Agora, a expressão que nós falamos, que nós cantamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós falamos isso, né? Nós falamos essa expressão com muita, às vezes no final do culto, numa repetição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aí você enumera quem está sendo contra você. Se Deus é por você, você não vai ser um homem que vai ter um final, uma história de um fracasso. A sua história, quem está escrevendo é Deus. Amém? Agora eu queria que você ficasse de pé. Conclusão de tudo que eu falei. Conclusão de tudo que eu falei aqui nessa noite é esta: há 3 áreas integrais, 3 áreas globais da minha vida. Há os interesses de ordens físicos, saúde física e saúde emocional. Terceira ordem, os interesses das minhas atividades econômicas, financeiras, trabalhistas, profissionais, intelectuais e assim por diante. E terceira área, interesse espiritual. O apóstolo João, ao escrever essa carta ao seu irmão, ao presbítero, ao seu querido amigo presbítero Gaio, ele começa a carta e fala assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde. Como é bom saúde, irmão. Amém? Enfermidade não é Deus que dá. Doença não é Deus que dá. As doenças existem por causa do pecado que jaz no mundo, tá? Deus é o provedor da saúde. Deus é o garantidor da saúde. Eu acho que todos nós, quando nós falamos nosso homem integral, satisfeito, completo, nós temos que estar bem de saúde, bem nas nossas atividades pessoais e também bem espiritualmente falando. Não adianta você estar com saúde, um touro aí não tem vida espiritual. Tem saúde, mas não tem atividade e satisfação de ordem pessoal, financeira, econômica e profissional. Você pode até estar bem espiritualmente, mas também pode estar tendo problemas na área da saúde, na área da atividades pessoais e assim por diante. Então, o que a Bíblia está propondo para nós aqui é isto. Ele está falando para nós as 3 áreas que a bênção de Deus precisa estar presente na nossa vida.
na saúde física e emocional, nas nossas atividades econômicas, financeiras, profissionais, intelectuais e na nossa vida espiritual. Esse tripé faz uma pessoa ser uma pessoa vitoriosa, próspera, abençoada na sua excelência da palavra. Amém? Aí nós temos que ter consciência de uma coisa. Olha, quando a gente fala, ó, Deus tem prazer em dar saúde para você, eu não estou falando aqui uma afirmação de pregador, que quer te emocionar ou quer te conquistar a sua emoção. Não, quando eu falo Deus tem prazer na minha saúde, é verdade absoluta. Deus não tem prazer na minha doença. Não tem prazer em ver o doente. A alegria do Senhor é que nós sejamos esse homem integral, essa bênção integral, essas 3 bênçãos fazendo presente na nossa vida. A bênção, o ideal de Deus para cada um de nós. Fala assim: o ideal de Deus para a minha vida é que eu tenha saúde, que eu vá bem em tudo, e que eu tenha a vida espiritual levantada e abençoada. Amém? Este é o interesse maior de Deus para cada um de nós. Agora, o apóstolo João diz: eu oro, e eu quero orar nesta noite para essas 3 áreas na sua vida. Eu quero pedir, eu quero interceder ao Senhor Deus, para que Deus esteja, olha, tirando todo tipo de cansaço, de opressão, de decepção, de tristeza, de enfado, e trazer saúde física, saúde emocional, trazer vitória pessoal e sobretudo uma alegria e um contentamento espiritual de quem sabe que Jesus Cristo faz tudo. Olha, vocês talvez não tenham observado o texto, não tenha acentuado o texto. Eu fiz aqui o texto que eu li, eu gravei aqui, bem acentuei bem aqui na minha Bíblia, o texto que fala assim, olha, tudo, aqueles textos anteriores de 2 Coríntios, fala assim: tudo isso é para o bem de vocês, tudo isso é para o bem de vocês. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele tem poder, Ele tem graça, Ele tem bondade, Ele está presente, Ele entende cada um de nós. Tudo isso para o bem de vocês. Aleluia. Quem quer o nosso mal é o capeta. Quem quer o nosso mal é Satanás. Quem quer o nosso mal é o inimigo. Mas Jesus quer o bem nosso. Amém. Glória a Jesus. Eu quero te preparar para 2023. Eu quero te preparar para o próximo ano que inicia. Eu quero te convidar você a ter metas espirituais para 2023. E as metas é essa: eu quero ser um homem de acordo com o ideal de Deus. De acordo com o ideal de Deus. E o ideal de Deus é este: que nós tenhamos saúde, que tudo vai bem em nossa vida, e que nós temos vida espiritual efetiva e abençoada. Glória a Jesus.